Se olharmos o tema da improbidade administrativa, por trás dele está uma tutela de combate aos atos de corrupção. E se pensarmos que corrupção é um termo, é uma palavra que tem um prefixo co e depois a sua continuidade, o restante do seu conteúdo. Co é o prefixo daquele que está atuando conjuntamente com algo. Então, corrupção, aquele que rompe conjuntamente com alguém. Similarmente, podemos perceber cooperação, aquele que opera junto. Coordenação, aquele que ordena junto. Corrupção, aquele que rompe junto. Então, o ato corruptivo reclama um autor, um corruptor e um corrompido. Claro, ambos são autores deste ato ilegal, deste ato combatido pela lei anticorrupção, pela lei de probidade, pelo Código Penal, pela lei de licitações, etc. Neste panorama, se nós pensarmos que o Código Penal tipifica atos de corrupção, ele também percebeu esses dois personagens e tratou diversamente esses dois atores. Por exemplo, o corruptor, aquele que corruptor, que é a corrupção ativa, e aquele que sofre a corrupção ou que recebe o benefício da corrupção, que é a corrupção passiva. A lei de probidade não desconheceu essa realidade. E ela tratou, de um lado, da vítima, daquele que recebe, suporta os efeitos da corrupção, e dos vários atores que corrompem juntos, ou seja, os sujeitos ativos de um ato de improbidade. Essa lógica seguiu os mesmos termos da Lei 8429 na sua versão original. As modificações feitas em 2021 não descuraram de especificar o tema neste panorama. Então, num primeiro momento, gostaria de tratar com os senhores quem pode ser vítima de um ato de improbidade. Quem é o sujeito passivo de um ato de improbidade? Num primeiro momento, o tema é tratado no artigo 1º, parágrafo 5º. E o artigo 1º, parágrafo 5º, estabelece que pode ser sujeito passivo sofrer um ato de improbidade um poder. No caso, o executivo, legislativo e judiciário. De outro lado, todos os entes da administração pública direta. Estamos a falar da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E de outro lado, podemos perceber todos os entes da administração pública indireta. Autarquias, fundações, associações derivadas de consórcio público, que tem sua base no artigo 241 da Constituição e na Lei 11.107 de 2005, e também a Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas. Então, um ato de corrupção que vise a dilapidar o patrimônio da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Petrobras, Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, Caixa Econômica Federal, Empresa Pública, da Sabesp, Companhia de Águas, do Estado de São Paulo, Sociedade de Economia Mista, etc. Eles estariam no alvo, estariam no âmbito de proteção da Lei 8.429 de 92. Lembrando que há a necessidade da prova da violação da organização do Estado, do exercício de suas funções, e que isso vise a violar, prejudicar a integridade do patrimônio público ou social. Então, repetindo, eu tenho então, num primeiro momento, um poder, dá um print aí. Num segundo momento, administração pública direta e indireta. No caso da administração pública direta, União, Estado, Município e Distrito Federal, administração pública indireta, a regra da AFASE. AFASE, hein, gente? Associação,
fundações, associações derivadas de autarquias, fundações, associações derivadas de consórcios públicos, sociedade economista e empresa pública. Mas o parágrafo 6º e parágrafo 7º, eles dão mais uma tônica aqui. Também pode ser vítima uma entidade privada que receba subvenção, incentivo fiscal ou creditício. E aí, obviamente, esse ato deve ser focado no patrimônio público recebido. Não haverá improbidade se não estivermos diante de uma pertinência desse patrimônio público. E, por fim, o parágrafo 7º do artigo 1º, que diz que uma entidade privada cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com o seu patrimônio ou receita anual, os atos de improbidade praticados contra esse patrimônio, obviamente contra esse patrimônio, também poderão estar ao alvedrio no âmbito de proteção da Lei 8429 de 92. Então, repetindo, também as pessoas jurídicas de direito privado que não integram a administração pública, obviamente não são poderes, mas que recebam algum recurso público, obviamente estarão sobre o alvo da Lei 8429 de 92. Percebam que aqui eu tenho uma diferença para com o texto antigo, o texto originário da lei. Quando mirávamos o parágrafo único, que foi revogado, hoje foi transformado em vários parágrafos o artigo 1º. Quando mirarmos o caput do original do artigo 1º, ele falava em receber subvenção creditício ou para com o patrimônio, ou quando o erário haja custeado, haja concorrido para o custeio do patrimônio ou receita anual, e ele fazia uma diferença com mais de 50% ou menos de 50%. E aí havia um reflexo na dosimetria da pena. Isso não mais existe. Não importa que o poder público haja custeado 1%, 10%, etc., obviamente, quando houver o desvio, a malversação desse patrimônio, a lei de improbidade alcançará essas pessoas. Então, neste contexto, colegas, hoje, mais de 50% ou menos 50% não interessa. Não faz diferença aqui. Ok? Nós não temos isso como algo relevante. Claro que, na dosimetria da pena, a extensão do dano, a gravidade da conduta, gerarão balizas para perceber se a extensão do dano em 10% do patrimônio ou 90% do patrimônio de recursos públicos pode fazer uma diferença. Por exemplo, uma empresa tem 90% do seu patrimônio constituído de recursos públicos e a outra 10%. Isso pode ser levado em conta na dosimetria da pena pelo magistrado. Contudo, hoje, essa diferença de mais ou menos 50% não faz sentido e realmente era algo de extrema complexidade que não tinha tanta razão de ser se nós percebemos isso a partir dos termos da Lei 8429. Vamos perceber então que eu vou voltar aqui, eu tenho então o parágrafo 7º do artigo 1º, eu tenho o parágrafo 6º do artigo 1º, entidade privada, subvenção, custeio, eu tenho administração direta e a administração indireta a ser pensada com os senhores aqui, tá? Vamos pensar o seguinte, vamos dar exemplos. Imagine que, de repente, não mais que de repente, haja desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito, vantagem indevida, num serviço social autônomo, também chamado de Sistema S, ou para o Eli Lopes Meirelles, uma paraestatal. Estamos a falar aqui de casos como SESC, SENAI, SENAT, SEBRAE, etc. A dúvida é, a Lei 8429 poderia atingir essas pessoas? Essas pessoas poderiam ser consideradas vítimas? Vamos pensar o seguinte. O Sistema S é administração pública indireta ou direta? Não. Então ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Bom, então eu vou lá no parágrafo 6º e 7º. Ele recebe recursos públicos? Recebe. Inclusive tributários. Então se houver uma malversação desses recursos que são oriundos de contribuições obrigatórias de determinadas categorias, poderá a lei de improbidade incidir. Agora, vamos dar um exemplo. O SESC recebeu a doação de uma empresa privada para comprar máquinas que vão ajudar
na educação de determinadas pessoas e houve desvio desse recurso, bom, aí não há a incidência da Lei 8429. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, estou diante de um problema de prova, um problema prático da vida. Sabe, vida, trem-bala parceiro, a gente é só passageiro, vida. Estou diante de um problema da vida. Primeira pergunta que tem que fazer, é administração pública direta ou indireta? É. Lei 8429 começou a incidir. Juliano, não é. Bom, é uma pessoa jurídica de direito privado. Ou um privado, uma pessoa natural. Bom, eu tenho que ver se tem recursos públicos. Se não tiver recursos públicos, Lei 8429 não atinge. Então, o que a Lei 8429 procura? Proteger aqueles bens jurídicos já falados pela gente. Integridade, patrimônio público social, organização da administração pública, o exercício das funções públicas, no que se refere à administração direta e indireta ou recursos públicos. É essa procura que todos nós deveremos fazer diante de um caso da vida. E aí a lei fez uma exceção. Vejam que, vamos pensar o seguinte, o 23º concurso para prova de procurador da República na segunda fase perguntou o seguinte, partido político pode ser vítima, pode ser um sujeito passivo de um ato de improbidade? O gabarito de prova dizia, pode, porque o partido político, apesar de não ser administração pública direta e indireta, ele recebe recursos públicos. Afinal de contas, se houver um desvio do fundo partidário, uma malversação, será, obviamente, objeto do alcance da lei de improbidade. Isso era assim até 2021, até a reforma. Anota isso! O artigo 23C, de cabra bom, de casa, de cobra, o artigo 23C é claro em dizer o seguinte: os partidos políticos se sujeitarão, no que se refere à sua prestação de contas, etc., a Lei 9.096 de 95, a Lei 9096 de 95, que é a lei o estatuto, a lei dos partidos políticos. E ele não se sujeitará, o partido político, à lei de improbidade administrativa. Esse artigo é objeto de muitas críticas, porque ele deixa de fora o partido político do alvo da Lei 8429. Então, por exemplo, um partido político recebeu recursos do fundo partidário, são recursos públicos, do erário, e houve uma malversação, desvio, etc. Este ato ilícito deverá ser tutelado pela Justiça Eleitoral, com as penas pertinentes à Justiça Eleitoral, e não poderá ser vertido nenhuma sanção, nenhuma ação no que se refere à Lei 8429 de 92, a Lei de Probidade, inclusive, ou melhor, justamente por conta da reforma feita em 2021. Então eu tenho aqui um caso, uma exceção. Agora, por exemplo, há uma malversação de recursos de um conselho profissional. Se você interpretar que um conselho profissional é uma espécie de autarquia, na lógica da DI 1717, ainda que nós tenhamos toda uma recategorização depois, você está diante de um caso de vítima, sujeito passivo, pelos termos da Lei 8429. Se você interpretar que o conselho profissional é uma pessoa jurídica de direito privado, com algumas prerrogativas, em certos casos pode exercer poder de polícia, você tem que ver se o desvio, o ato ilícito, está coligado com o recebimento de recursos públicos. Senão, a Lei 8429 não atinge essas pessoas. Então eu tenho toda uma lógica aqui a pensar esse tema com os senhores, as senhoras, no que se refere à vítima de um ato de improbidade. Tudo bem? Pensando, sempre, eu consigo recategorizar isso que eu estou, essa instituição que eu estou diante na minha frente, com administração pública, direta ou indireta? Sim. Acabou. Não consigo. Bom, calma. Vou ver se tem recurso público envolvido. Tem. Probidade, aplica. Não tem, não aplica. Vírgula. Salvo os partidos políticos, que se sujeitarão à Lei 9096, 9.096 de 95,
e serão processados pela Justiça Eleitoral. Tudo bem? Visto o sujeito ativo, vamos falar do sujeito... Desculpe. Visto o sujeito passivo, vamos falar do sujeito ativo. Quem pode ser considerado autor do ato de improbidade? Quem pode ser considerado um sujeito que pode ser considerado passível de cometer as condutas puníveis do artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8429 de 92? E a resposta está no artigo 2º, caput, parágrafo único, e no artigo 3º, repetindo, artigo 2º, caput, artigo 2º, parágrafo único e o artigo 3º da Lei 8429. Se pudéssemos estabelecer uma sistematização do tema, o artigo 2º, caput, fala daquele agente público com um vínculo com a administração pública. E não importa que tipo de vínculo que é. Por mandato, cargo, emprego público, temporário, particular em colaboração, não importa. O artigo 2º, parágrafo único, são aquelas entidades cujos seus agentes praticam os atos corruptivos e elas têm uma relação notadamente lastreada pela Lei 13.019 de 2014, que é a Lei das Organizações da Sociedade Civil, que fazem termo de colaboração, acordo de cooperação, convênio. Claro, o convênio sairia da Lei 13.019, mas ele tem base, então, na Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, vejam, aqueles que têm um vínculo por esses ajustes também podem ser considerados agentes públicos por equiparação. Eles não são agentes públicos, mas são equiparados aos agentes públicos. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade. A gente já vai ler os dispositivos da lei. E claro, por fim, aquele que não tem vínculo. Aquele que não tem nenhum vínculo com a administração pública. Seja por equiparação, seja um vínculo, vamos dizer assim, mais formal. O empregado público tem seu vínculo, seus direitos e deveres, com base, com fundamento, na consolidação das leis do trabalho, a CLT. O detentor de cargo público, que tem um vínculo numa lei específica, tem fundamento numa lei específica, o que se conhece por estatuto, por isso eles são chamados de estatutários. Aqueles que exercem uma função temporária, por exemplo, um mesário. O mesário, ele é um requisitado, um particular em colaboração. Um particular em colaboração. Então, esse particular em colaboração requisitado, ele pode cometer ato de improbidade? Pode, porque o mesário exerce uma função pública no que se refere àquela competência que lhe é dada pela Justiça Eleitoral. Veja que se o mesário recebe um levadinho para alterar, para fraudar o pleito eleitoral, ele pode ser processado por crime eleitoral, mas também por improbidade. Um jurado, que pode ser voluntário ou requisitado, ele também é um particular em colaboração, exerce função pública. Nossa, e que função, né? Ele pode colocar uma pessoa atrás das grades, ou seja, determinar sua condenação por longos anos ou absolvê-lo. Ele é juiz para a causa. E ele cobra um tutuzinho da defesa para votar de determinada maneira. Eu tenho um caso de improbidade aqui? Tenho. Além do crime, claro, eu tenho um caso de improbidade previsto. Então vejam, se nós pensarmos que agente público é aquele cidadão, é aquele sujeito que tem um vínculo de natureza subjetiva e ou seja, um elemento subjetivo e objetivo para ser considerado agente público, já vou explicar isso. Essa dogmática, essa teoria, esse panorama tem que ser trazido aqui. Então, primeira coisa, quem é agente público? Eu tenho uma interpretação autêntica no artigo 2º caput. Terceiro, eu tenho uma ampliação do artigo 2º caput. Tá? E quarto, eu tenho aquele que não tem vínculo. Desde que aquele que não tem vínculo concorra ou induza para aquele que tem vínculo. Vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho várias complexidades. Em primeiro lugar, para ser agente público, e aqui agente público lato sensu, pode ser um agente político,
vereador, deputado, senador, militar, gestor de cargo, um magistrado, um conselheiro do Tribunal de Contas, não importa. Ele tem que ter um vínculo de natureza subjetiva, ou seja, um elemento de natureza subjetiva, que é uma regular investidura. E segundo, ele deve ter um elemento de natureza objetiva, o exercício regular de uma função pública. Vamos pensar o seguinte: um cidadão, ele ofende uma vendedora ou um vendedor de planos de telefonia móvel. Há aqui um desacato ou uma injúria, calúnia, difamação? Veja o seguinte: esse vendedor de planos de telefonia móvel é agente público? Não. Juliano, mas telefonia móvel pode ser categorizado lato sensu como serviço público. Não importa. Esse vendedor ou vendedora não exerce função pública, apesar de ter um regular contrato com a telefonia móvel. Ou, por exemplo, um magistrado que está aposentado, mas está ainda, ele não sabe, ou ele tirou férias e não sabe, está afastado das funções, mas ele continua ministrando, exarando sentenças, esse seria o verbo, exarando sentenças. Sentenças serão nulas? Serão. Eficazes ao terceiro de boa-fé? Sim, teoria do funcionário público ou do agente público de fato. Mas vejam, ele não tem uma regular investidura. Percebe-se? Ele não tem uma regular investidura. A investidura dele, ela existe, mas o seu exercício de funções está suspenso. Então, vejam, este arcabouço jurídico deve migrar aos termos do artigo 2º para dar cabo de perceber o que estamos a tratar. Aqui nós temos na tela o artigo 2º. O artigo 2º, ele nos diz, efetivamente, que considera-se agente público o agente político. Eu vou parar por aqui. Juliano, por que você parou por aqui? Porque eu tenho que te contar uma história. Ou você pode pensar, eu tenho que te contar uma fofoca. Fofoca é aquilo que a gente não vive sem. E fofoca não contada não é fofoca. Era uma vez um ministro de Estado que estava muito cansado da sua vida atribulada. Deve ser muito cansativo ser ministro de Estado, não te parece? Deve ser muito estressante. E ele precisava desopilar. E ele resolveu desopilar na paradisíaca, na maravilhosa ilha de Fernando de Noronha. E ele foi para lá com o avião da Força Aérea Brasileira e se hospedou no hotel da Força Aérea Brasileira. A grande dúvida é: há ou não improbidade administrativa aqui? Só um detalhe: ele foi com a família. E aí o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade, dizendo que ele teve vantagem devida, que causou lesão ao erário, etc. No mínimo violou os princípios. Ele alega que havia um bis in idem aqui. Ele diz o seguinte: olha, nesse caso, eu estou sendo processado por duas situações. Ou seja, o mesmo fato pode me gerar o processamento por improbidade e por crime de responsabilidade da Lei 1079 de 50. Então, o mesmo fato pode me gerar duas punições. Isso é bis in idem, isso não pode. E o STF, à época, reconheceu essa situação. O STF, à época, reconheceu essa situação. Juliano, como assim reconheceu essa situação? Ora, ele disse o seguinte: você está sofrendo aqui um bis in idem indevido. E ele acabou, vamos dizer assim, sendo absolvido. Ele ficou só com uma ação de reparação de dano. Mas quem estava no caminho dos políticos? E os políticos disseram o seguinte: não, sempre vai ter um crime de responsabilidade, então eu me livrei da Lei 8429. Quem estava no caminho dos políticos? Quem? Barbosinha. Joaquim Barbosa. Vem uma petição, questão de ordem, acho que é 3903. E o ministro Joaquim Barbosa diz o seguinte: temos que ler a Constituição. E o livro chamado Constituição Federal diz assim, no artigo 37, parágrafo 4º, parte final: pune-se por improbidade sem prejuízo às sanções penais cabíveis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas que não se confundem. E desde lá, os políticos nunca mais conseguiram emplacar essa tese de que havia um bis in idem aqui. E hoje, pelos termos da lei,
fica claro que os políticos se sujeitam à lei de improbidade. Ok? Não há dúvidas em relação a isso, inclusive pelos termos da reforma feita em 2021. Segundo, só para te dar um spoiler de como isso volta, em fevereiro de 2017, esse tema voltou e foi acolhido por uma turma do STF. E isso foi bastante, assim, deu um frisson, não é? Foi bastante falado. Em mais ou menos março, abril, um pouco depois, o pleno disse, não. Chegou dessa tese, o político pode sujeitar a lei de improbidade administrativa, não há problema nenhum em relação a isso, não há por que se pensar em que não há um bis in idem nesse sentido, né? Então não há problema nesse sentido. E aí ele não mais acolheu essa tese. Então vamos lá, servidor público, todo aquele que exerce ainda transitoriamente ou sem remuneração, inclusive aquele, veja, um cidadão ele faz exerce uma função pública pro bono, mas ele enriquece ilicitamente, dilapida o erário, artigo 10, viola os princípios, ele pode alcançar a lei de improbidade. E sem remuneração, por eleição, veja aqui o político, nomeação, cargo público, emprego público, ou um CC, né, que é de livre nomeação, designação, o detentor de função gratificada, que é designado e dispensado, contratação, enfim, né, ou qualquer outra forma de investidura, vínculo, mandato, cargo, emprego, função, nas entidades referidas no parágrafo 1º, no artigo 1º. Ou seja, o conceito é lato. E aí, eu tenho o parágrafo 2º do artigo 2º, desculpe, parágrafo único do artigo 2º. No que se refere aos recursos de origem pública, então veja a nossa procura. Eu não te menti. Há que se ter uma procura, e eu vou botar isso aqui em verde, né, porque o recurso público sempre está em verde. Quando estivermos diante de recurso público, sujeita-se às sanções dessa lei, o particular, pessoa física ou jurídica, o direito civil vai chamar em pessoa natural, mas não importa, que celebre com a administração pública, deixa eu só botar aqui, amarelinho, convênio, contrato de repasse ou qualquer outro ajuste equivalente. Ou seja, esses instrumentos jurídicos permitirão o alcance da lei de improbidade. Então eu tenho que ter mais uma procura aqui. Afinal de contas, eu tenho convênio, termo de cooperação, acordo de parceiro, qualquer ajuste que repasse recursos públicos, aquele particular será um agente público por equiparação. O que é um convênio? Convênio são direitos e deveres, obrigações mútuas que assumem o poder público e um particular para a concessão para a implementação de necessidades comuns. Vou dar um exemplo. Certa feita, a Procuradoria-Geral do Estado fez um convênio com a URGS, na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul por meio da PGE, né? Ou vice-versa, sei lá, PGE por meio do Estado do Rio Grande do Sul, não sei. É o Estado que fez o convênio. Com a URGS, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seguinte medida. O Instituto de Farmacologia, ele pegava as iniciais de ações de medicamento e dava um laudo sobre essas ações. Ninguém cobrava nada de ninguém. Não havia recursos públicos envolvidos, salvo humanos, mas enfim, não é? Então, a PGE recebia laudos tecnicamente muito bem fundamentados. Imagina, da Faculdade de Farmacologia, ou seja, pessoas muito capacitadas para subsidiar as nossas contestações. E de outro lado, era importante o Instituto de Farmacologia porque ele era municiado de várias informações. Então havia obrigações mútuas para a satisfação de uma necessidade comum. Troca de informações, aumento da capacidade de enfrentar esse problema da judicialização. Por exemplo, um convênio em que há cessão de informações, cessão de recursos humanos, cessão de equipamentos comuns, ou seja, podem ou não envolver recursos públicos. E assim eu tenho vários outros instrumentos previstos nas legislações, e aqui eu destaco, por exemplo, a lei que trata das organizações da sociedade civil, a Lei 13.019 de 2014, mas também a Lei das Organizações da Sociedade Civis de Interesse Público, as OCIPs, que também prevê contratos específicos, termos específicos, inclusive prevê o repasse de recursos públicos. Então, quando um particular recebe recursos públicos,
ele vira agente público. Anota isso! Quando um particular recebe recursos públicos, ele vira agente público no caso específico que estamos a tratar. Ok? Esse é o agente público por equiparação. Artigo 2º, parágrafo único. Neste caso, importante notar o artigo 3º, que é aquele que não tem vínculo. Aquele que não tem vínculo. Mas o artigo 3º nós falaremos na próxima aula e houve modificações. Eu queria que você, como tema de casa, pegasse duas telas. Em primeiro lugar, pegasse o artigo 3º original, né, e o artigo 3º reformado. E fizesse esse cotejo. E perceba as diferenças. E se você perceber as diferenças, perceberá que há complexidades a serem faladas no nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até a próxima.